Muito bem, gente, nós vamos prosseguir com o nosso estudo do Livro dos Espíritos na primeira fase da nossa reunião. Nós estamos trabalhando o capítulo de número 4 da segunda parte. Esse capítulo, as questões, elas abordam para a gente a respeito... capítulo 6, desculpa, capítulo 6 da segunda parte. Esse capítulo, ele aborda para a gente a respeito da vida espírita. Nós iniciamos há algumas semanas o subitem, o primeiro subitem, que aborda para a gente a respeito dos espíritos errantes. Então, aquela condição que o espírito, após a desencarnação, permanece um determinado período no plano espiritual, aguardando a oportunidade de retornar às experiências do plano físico. Então, foi dado a eles essa denominação de espíritos errantes, aguardando o retorno à vida física. Alcançando a perfeição, a pureza do espírito, não há mais a necessidade de retornar às experiências do plano físico num processo de aprendizado. Vem, direciona, para tentar alavancar aquelas almas, aquelas criaturas que ainda se encontram distantes daquele estado de alma. Estão caminhando para alcançar. Ainda não se encontram naquela condição. Que Jesus, por exemplo, a gente tem Jesus, Espírito puro e perfeito, que veio à Terra para trazer as lições do amor e da fraternidade. A evolução que nós estamos levando a efeito, através das múltiplas experiências, ele já palmilhou, alcançando o estado, o estágio de Espírito puro. E nós nos encontramos em franco trabalho. Uma coisa interessante que a gente trabalhou no meio das questões, que a gente vai relembrar aqui, é a questão do progresso que se dá em relação ao espírito no plano espiritual. Tem progresso. Trabalhos, a estudos, a buscas constantes. A gente vai ter uma visão muito clara disso nas obras de André Luiz. A chegada dele no plano espiritual, atormentado em função do clima mental que ele apresentava face à sua última experiência, e no andamento dos acontecimentos que vão ser narrados por ele, já nas últimas obras, que há uma sequência, a gente vai perceber que ele já apresenta um relativo domínio sobre uma série de circunstâncias, mostrando que houve avanço, houve conquistas reais no mundo íntimo da criatura. Então, isso se dá na esfera espiritual, mas tem um detalhe. Esse conhecimento, esses valores que se desenvolvem na esfera do espírito, é necessário que no retorno à experiência no plano físico, ele consiga como que fixar, realmente implantar de forma objetiva, clara, na sua intimidade, pela experiência. A gente pode pegar um exemplo, já mencionando alguma coisa nesse sentido. A gente entende a importância e a necessidade do perdão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Tá? Ficou claro para nós. Não temos nenhuma dúvida, está claro, gente, não só pelo conteúdo do Evangelho, mas pelo esclarecimento que a doutrina espírita nos apresenta, até mesmo com linhas do campo da ciência. Há uma ciência por trás do perdão. Esclarecido, houve entendimento. Mas existe uma distância entre o entendimento que se dá e o exercício, a prática do perdão, diante das ofensas, das dificuldades que vão surgindo. Então entendemos, a partir do entendimento, somos como que conduzidos a um ambiente em que os processos naturais da vida, da convivência, vão requisitar de nós as expressões efetivas do perdão. Ou seja, naquele instante em que eu seguro o impulso, tento me controlar, para não falar de uma forma áspera, ríspida com a pessoa, eu estou como que fazendo um exercício, um esforço para a fixação do perdão real na minha intimidade. Não vou consegui-lo de pronto da noite para o dia. Em algumas oportunidades vai ser tranquilo. A pessoa nem fiquei ressentido com o que a pessoa falou. Já houve naquele ano de problema, de dificuldade, uma relativa conquista. Mas vão surgir outras situações em que a pessoa vai se posicionar, tira de nós toda a instabilidade, mostrando que estamos em linhas de construção e de fixação das expressões efetivas, claras, do perdão. Então é importante o exercício. Porque muitas vezes o que acontece? A gente vai perceber isso claramente. No plano espiritual, nós iremos permanecer nos ambientes em que há uma afinidade muito grande, muito ampla. Nosso lar, por exemplo. Existe como que um intervalo, daqueles que são recolhidos, por exemplo, com dificuldades, com problemas, e aqueles que se encontram em franco trabalho, já com consciência da atuação, da forma de direcionar a sua vida, a sua existência na esfera espiritual. Então, como se fosse um intervalo desse ponto aqui mínimo, e do ponto máximo. Então, há espíritos de toda a ordem dentro desse intervalo que está analisando aqui. Mas mostra que embora o intervalo, em se tratando das conquistas, há um plano de afinidade. Porque nem todas as pessoas que desencarnam vão para o nosso lar, para a colônia do nosso lar, vão para outras colônias. André Luiz dá notícia que estamos.
né? Até colônias ligadas ao nosso lar. O livro Mensageiro vai mencionar uma colônia que está ligada ao nosso lar, mas os espíritos, em função do clima que eles apresentam no mundo íntimo, face às experiências pretéritas, embora num trabalho de auxílio e resgate a muitos companheiros, não se encontram em condições vibracionais de permanecer no nosso lar, até mesmo em função do processo de aprendizado. Tem oportunidades de fazer visitas de tempos a tempos, mas a permanência ainda requisita elaboração do plano íntimo das conquistas efetivas. Então eles aspiram, no campo de trabalho, de luta em que eles se encontram, um dia poderem habitar a colônia do nosso lar. E tem oportunidades de tempos a tempos de visitar, para conhecer, para interagir naquele clima vibracional. Até mesmo criando linhas magnéticas dentro do objetivo que ela está procurando alcançar. Então a gente vai percebendo essas movimentações. Então o que a gente percebe? Há uma afinidade entre as almas, os espíritos que eles se encontram. Então fica mais tranquilo, estamos dentro de um clima muito próximo. Aqui na Terra, no plano físico, não. Há uma oscilação muito maior. A gente não sabe o que se passa no mundo íntimo de pessoas que encontramos na via pública, que estão próximos de nós. Na essência, a gente não sabe, né? Então são coisas, e as vibrações são diferenciadas. O próprio Andrés narra para nós, numa das visitas que ele fez ao plano físico, ele percebia as criaturas se movimentando nas ruas e acima da cabeça delas, como que nuvens vibracionais mais densas, colorações pesadas. É o fluxo mental da pessoa, da criatura, dentro do clima que ela se encontrava. Então vê essa diversidade muito grande. E é importante que a gente seja inserido no clima, no ambiente, de acordo com as necessidades nossas, para que a gente possa vencer o mundo. Não vencer o mundo, como Jesus falou para nós. Tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então os elementos, os recursos de ordem, de orientação que ele nos apresenta, nos auxilia a vencer esse clima mais denso, mais pesado que a Terra atualmente oferece à humanidade, de modo a fixar a mente, né? O criminoso, é uma questão do livro dos Espíritos, já foi estudada por nós, ele repete o retorno muitas vezes nos ambientes de criminalidade, para que possa haver um convite para aquele comportamento que tem ressonância na sua intimidade. E diante do convite, ele resistir e vencer a tentação. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque ele receberá a coroa da vida, né? Então a movimentação torna-se mais intensa. Então a necessidade de um retorno, uma experiência no plano físico para fixar, né? Aí retornamos ao plano espiritual com a conquista real. Conseguir avançar. Não plenamente ainda, porque tem coisas a serem trabalhadas, mas já houve um avanço significativo nas expressões do perdão, da consideração próximo, do respeito ao semelhante, no campo de eleição pessoal, né? Me magoou, me machucou, mas eu não posso ficar preso nisso, tem que avançar, porque senão eu fico preso, não consigo prosseguir na minha caminhada de conquistas, porque por mais que eu queira avançar, o ponto em que não houve da minha parte uma desativação de um sentimento de mágoa, né, um ressentimento, eu não tenho preço, eu tenho que voltar e resolver essa questão para poder avançar. Então nós vamos entendendo isso. Então há progresso, sem dúvida alguma, na reticidade, no plano espiritual, mas a fixação real, verdadeira, ela vai se dar nas experiências aqui no plano físico. Tá? Então é importante o fato de nós aqui nos encontrarmos em franco trabalho, em franca luta, de acordo com as situações que vão surgindo na nossa existência. Às vezes vão passamos situações diferenciadas, né, uns dos outros. Por mais que sejam próximas, os acontecimentos que se dão, a repercussão na intimidade do ser é diferenciada, mas surge de acordo com as necessidades que nós apresentamos e que o grupo, de uma certa forma, traz no contexto das experiências. Nós vamos avançar um pouco mais. Hoje nós vamos entrar aqui no outro subitem do capítulo. Ele vai falar para a gente a respeito de mundos transitórios. Também é uma significação muito profunda, muito ampla, do que a espiritualidade nos apresenta ante as perguntas elaboradas por Allan Kardec e os próprios comentários. Vamos observar que o comentário de Allan Kardec no final, desse conjunto de perguntas e respostas, muito esclarecedor, tá? Porque a gente vai observar uma dinâmica muito ampla no processo evolutivo que nos encontramos. Porque a vida, a gente já trabalha isso aqui também, não fica restrita apenas ao nosso orbe, né? Ela estou por todos os cantos do universo. E há uma interação entre os mundos, de acordo com a necessidade evolutiva que nos encontramos. Hoje estamos aqui na Terra, né?
guardamos profunda sintonia com o campo de trabalho de lutas que esse orbe apresenta. Tá? É um mundo, segundo a espiritualidade, nos dias de hoje, sobretudo, que é caracterizado por expressões de expiações e provas. Estamos como que espiando processos comportamentais nossos do passado, da colheita obrigatória da semeadura que foi feita, e também passamos por momentos provacionais, que representam a fixação desses valores que nós falamos anteriormente. Vamos ver se o companheiro realmente conseguiu elaborar o mundo íntimo nas expressões da paciência. Vamos ver como é que está a paciência no campo íntimo da criatura. Vai ver as situações que ocorrem naturalmente. Nada demais. Tudo dentro de um processo evolutivo que é pertinente à caminhada evolutiva dos seres. Mas traz estabilidade. Ou não. A gente pode superar o momento ou entrarmos aqui naquelas linhas de total descontrole. Então, são as avaliações que vão ocorrendo. E, ao mesmo tempo, o que a gente percebe? Embora o que tenha uma característica maior seja o processo da expiação e prova, há aberturas para o campo da regeneração. Tá? E vamos perceber também que há determinados tipos de comportamento e atitudes que ainda expressam aquelas experiências iniciais lá da primitividade, no plano comportamental de algumas criaturas que se encontram em meio ao conjunto de espíritos e experiências do nosso ordem. Né? Uma oportunidade que a gente tem, por exemplo, de uma reunião como essa, caracteriza mundos de regeneração. Recursos que a ciência traz para nos auxiliar, por exemplo, na cirurgia, que há tempos atrás haveria necessidade de uma intervenção, mesmo um corte, para poder chegarmos ao órgão e estabelecer ali a solução do problema. Em alguns casos já não exige mais a necessidade, né? Raio-laser e outros recursos que a medicina, a tecnologia no campo da medicina desenvolve. Então, mostrando que há avanços. A própria anestesia que é utilizada, né, nesses casos mostra também avanços, diminuindo a dor, o sofrimento nosso em determinadas situações em que a intervenção é necessária. Não tem outra solução para aquele problema, que ali está presente. E resolve o problema, né? Resolve a dificuldade, a pessoa deu um tempo, está bem, e volta a ter uma vida normal, harmônica com a existência e com as experiências que vão surgindo. Então, são situações importantes para a gente analisar e observar o avanço da transformação. A mudança está ocorrendo. E a partir do momento que a gente começa a perceber essa dinâmica, a gente começa a caminhar com mais segurança e com mais entendimento, lidando com as coisas, lidando com as situações que surgem. São processos naturais da existência. Nós vamos pedir ao Leonardo para ler para a gente as questões, né? Vamos ver se isso Bíblia, né? Sim, na sua totalidade. O Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 6º, da vida espírita, o item mundos transitórios. Questão 234. Há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Item A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha, para ir aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. 235. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente, os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não, a condição deles é meramente temporária. Item A. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não, estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Item B. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam?
Não, são estéreis transitoriamente. Item C. Os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais? A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dá-se o nome de belezas naturais. Item D. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Já pertenceu. Item E. Em que época? Durante a sua formação. Um comentário de Kardec. Nada é inútil em natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. Há vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual então a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recriarem à vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras, e admissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que nessa ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Gente, é bonito de observar, né? Porque ele vai trazendo para nós aqui, se referindo a esses mundos transitórios, alguns aspectos da sabedoria divina, da criação, né? Que está presente em todo o universo. Então, como o próprio Allan Kardec inicia aqui no seu comentário, e depois de perceber de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, pelo trabalho da espiritualidade, na codificação da doutrina, nada é inútil na natureza. Tudo tem uma utilidade. E vai servir para o processo evolutivo dos seres nas diversas fases de aprendizado que nos encontramos. Nós estudamos aqui na questão de número 115 que o espírito é criado por Deus simples e ignorante. Isso é sem saber, como é apresentado na resposta. E ele é direcionado através das múltiplas experiências que a gente vai analisar no campo de percepção nossa aqui na Terra, que se inicia no reino mineral, trabalhando a atração, no reino vegetal, trabalhando a sensibilidade, a sentimento, já no campo do homem, reino nominal, caminhando para a angelitude. Então há toda uma trajetória evolutiva na qual os seres criados por Deus são inseridos, passando aí por diversas experiências até alcançar a perfeição, onde passarão a atuar amplamente na formação desses mundos, desses espaços, desses ambientes, em que os princípios inteligentes ou seres em condições mais avançadas vão habitar para poder realmente fazer o seu processo, realizar o seu processo evolutivo. Então está mostrando aqui para nós que em determinada fase do processo de formação dos mundos, eles são considerados como mundos transitórios, né? Porque eles vão receber almas, espíritos que se encontram numa marcha evolutiva, passaram por diversas experiências e necessitam como que de uma espécie de repouso. E esses mundos poderão acolher. É um mundo que a sua estrutura física, vamos dizer assim, é estéril. Não apresenta a vida orgânica como nós a conhecemos aqui, tá? Mas serve de pouso e de ambiente para acolher esses espíritos que precisam de uma espécie de descanso. Porque a questão, ele fala que esses mundos são espécies de bivacs. Bivacs são acampamentos provisórios que eram feitos, podem ser feitos aí quem trabalha nessa área, em que não há ali uma estrutura com barracas, não há lona como o mundo. Normalmente é céu aberto. Eles ficam ali por um período para poder depois prosseguir com a sua marcha. Os exércitos faziam isso muito na época daquelas guerras, né, em que se dava um confronto corpo a corpo. Então são acampamentos provisórios que vão atender essas entidades por um determinado período curto. E é fato para nós que a Terra, na sua formação, teve essa condição de mundos transitórios, que acolheu espíritos
na sua marcha evolutiva. E havia necessidade desses ambientes. Agora, é muito interessante porque a doutrina ela vai abrindo campo para a gente na questão da compreensão, do entendimento, porque, como o próprio Allan Kardec coloca aqui para a gente no seu comentário, nada é inútil em a natureza. Então, o mundo está servindo para acolher esses espíritos. Agora, o que acontece? Não só os mundos, os orbes, as galáxias, né, as estrelas, as constelações, a gente vai entendendo que elas são possuídas, né, elas são elaboradas e desenvolvidas pelo pensamento de espíritos superiores, puros, um trabalho de cocriação em mundo maior, como o André Luiz fala para a gente no livro Evolução em Dois Mundos. Então, eles utilizam a força do pensamento, eles reduzem o espaço interatômico entre os elementos que eles se encontram e constroem, edificam isso aí, com a força do pensamento. Tá? Então, o mundo que está sendo utilizado para acolher esses espíritos, que foi elaborado pelo pensamento e direcionamento de almas elevadíssimas, vai receber esse contingente, ele vai fazer esse papel, esse trabalho de espíritos que necessitam desse repouso. Mas, ao mesmo tempo, o que está acontecendo, gente? Esses espíritos que entram nesse ambiente, eles estão chegando com um fluxo mental também de pensamento, que foi elaborado nas experiências passadas. Então, a gente vai entender que há utilidades também, não é por acaso, é simplesmente para acolher esses espíritos. A onda mental que eles trazem, que eles apresentam, ao se inserir nesse ambiente, vai estabelecer mudanças que a gente aqui não conhece, não sabe estabelecer de forma prática, de forma objetiva. Mas entendemos que sim. Entendemos que sim. Né? Não existe, por exemplo, andamos da notícia, das regiões espirituais inferiores, chamado umbral, que é fruto do pensamento dos espíritos que eles se encontram, atuando no fluido cósmico universal e criando os ambientes, de acordo com a condição deles. As aves com os gados endurecidos, uma vitalidade, um ambiente turvo, cinzentado, que retrata o mundo íntimo dos espíritos que eles se encontram. E também com um detalhe importante que ele fala para nós, dos encarnados, que embora no plano físico, eles se encontram sintonizados com aquele ambiente. Então eles vitalizam e ajudam a manter aquele espaço que acolhe, vai acolher eles próprios, né? A gente mesmo, se estivermos sintonizados com aquilo. Então a gente vai poder observar que o fluxo mental nosso, dos espíritos, atua no ambiente. Então esses espíritos são acolhidos nessas regiões, nesses mundos que é qualificado aqui como mundos transitórios, vai acolhê-los, vai dar a eles condições de trabalho, de descanso, mas ao mesmo tempo a chegada deles ajuda a mudar a estrutura do desenvolvimento desse órgão, porque, como ele colocou aqui para nós, aqui mais à frente, a vitalidade vai surgir, a vida orgânica, né? E vai acolher os espíritos, as almas que estão nessa trajetória evolutiva para alcançar a perfeição. Depois de entender um dos mecanismos do processo evolutivo que nos encontramos. Mas se existem os mundos transitórios, espécies de bivacs, acampamentos, em que os espíritos são acolhidos para poderem descansar, e a gente vai entendendo que ao mesmo tempo eles atuam no ambiente para operar mudanças e transformações, vamos perceber que muitas vezes na nossa trajetória evolutiva vão surgir ambientes com essas características, que nos auxiliam nas mudanças e nas transformações. Porque os espíritos estavam numa condição necessária de ser conduzidos para outra. Vamos dar um descanso aqui, ó, mundo transitório. Aí depois que faz o descanso, eles são conduzidos para outros ambientes. A gente vai lembrar que para ilustrar isso melhor, para entender esse movimento da transitoriedade da nossa existência, a gente tem que trazer a coisa para o plano prático também, né? Para a luta da gente. A gente vai perceber uma situação que se deu, quem lê o livro Paulo Estevam vai lembrar desse episódio. Paulo permanece 3 anos no deserto de Dan, após todo um período de vivência dos princípios da lei de Moisés e dos profetas, lutando intensamente para defender aqueles postulados que ali eram apresentados. Até o momento que ele cai em si, e o processo se dá com a queda dele do animal, ele estava se dirigindo para a cidade de Damasco, né? Se dá todo o episódio ali. E a partir dali ele inicia uma nova jornada no plano comportamental. E depois de vários episódios que vão se dando, por orientação de Gamaliel, que foi o seu instrutor na cultura hebraica, o conduzindo a ser um sumo sacerdote, que era também, o Gamaliel era também um sumo sacerdote, né? O orienta e dá os direcionamentos. Por conselho de Gamaliel, ele vai para o deserto, permanecendo por um determinado 3 anos, né? Então, essa espécie de acampamento provisório numa região hostil, entre aspas. Mas para quê?
para que pudesse haver no mundo íntimo de Paulo uma elaboração a partir das aberturas que ele pôde registrar. Porque não se passa da noite para o dia, de uma hora para outra, de um estado ou de um estágio evolutivo para outro. O processo é gradual e persistente, né? Então havia necessidade de uma reflexão profunda em cima dos novos conceitos, dos novos valores que estavam sendo apresentados ao seu coração. E ele vai por vontade própria, porque ele entendeu que seria importante para ele. E na época era até interessante porque esse procedimento para os iniciados da época acontecia com uma certa frequência. Porque é quando você sai do meio que se encontrava, com valores, com princípios, com aberturas no campo de uma compreensão espiritual mais abrangente, e se insere num contexto em que a gente vai perceber que ocorre uma elaboração íntima da criatura, para que depois ela se entregue a uma nova dinâmica de aprendizado, onde vai acontecer, no caso, vai vir a acontecer no caso de Paulo. Tem mais 3 anos. Depois ele volta para a sua cidade natal, não entra de pronto numa nova dinâmica, né, que ela vai se dar posteriormente. Ele não é aceito pela família, tem toda uma série de acontecimentos que quem leu vai lembrar, e quem não tem ciência é interessante ler, porque é muito ilustrativo e muito significativo para o nosso aprendizado. Então, não é aceito pela família, aquela coisa toda, mas ele permanece em torno da cidade natal dele por cerca de 3 anos também. Ele era considerado como um louco pacífico, né? Exercia o trabalho de tecelão, consertando redes, tapetes, para as pessoas que necessitavam desse tipo de trabalho, que é uma profissão que o pai o ensinou, porque era da cultura deles, que embora a pessoa às vezes não exercitasse ao longo da vida, ele era sumo sacerdote, não. O sumo sacerdote não precisaria desse trabalho, mas os pais educavam e davam uma determinada profissão, que se acontecesse algum problema, ele teria como sobreviver, e foi certinho no caso de Paulo, e como para muitos outros, né? Então ele passou a sobreviver a partir do trabalho pessoal, da tecelagem, que foi o que ele aprendeu com o pai dele. Então ele ficou por mais 3 anos ali, né? Considerado um louco pacífico, até o momento em que, diante da necessidade da divulgação do Evangelho, que não só Pedro, mas também os outros registraram, né, que faziam parte ali da Casa do Caminho, eles então lembram de Paulo, e Barnabé vai atrás dele e o convida, né, para poder fazer um trabalho, né, no sentido da divulgação do Evangelho. E é interessante porque nas primeiras palestras em que Paulo vai falar sobre o Evangelho, ele se confundia tudo. Começa a falar aquelas coisas, aí após, ele era um orador, né, arrebatado ali da sua raça. E no momento em que Barnabé percebia, perdido nas elucidações que ele apresentava, ele entrava no contexto final e esclarecia, né, os pontos ali que não ficavam bem claros na fala inicial de Paulo, mostrando saber essa transição, e depois se transforma nessa criatura, né, que realmente divulga com muita sabedoria o Evangelho, se apoiando nos conceitos da lei antiga, que Jesus não veio descer na lei, mas dar-lhe cumprimento. Então a gente percebe nesse exemplo que a gente está apresentando de Paulo, essa transição, esse momento de transitoriedade do seu processo de trabalho junto aos homens, junto ao povo à época, e repercutindo na atualidade, na nossa vida, na nossa existência. Esse processo que a gente apresentou, essa transitoriedade aí, do processo das experiências, que se deu com Paulo, acontece com todos nós. Em determinadas fases do nosso processo de aprendizado, somos conduzidos por uma situação da vida, da existência, que se apresenta como uma espécie de estabilidade. Não temos ali os valores da retaguarda alimentando-nos no plano comportamental, mas também não temos ainda aqueles conceitos elaborados na nossa intimidade. Faço recursos novos que chegam. Uma coisa que acontece muito conosco no início do aprendizado de nossa doutrina espírita é uma relativa sensação de que a gente está piorando. Estranho, parece que a gente está pior, né? Com a doutrina do Evangelho, parece que cada dia que passa ficou pior. Na realidade, não está piorando, não. Nós estamos tomando consciência daquilo que realmente a gente é, que a gente está efetivamente na nossa intimidade. E aquilo traz realmente uma certa esterilidade, fica uma coisa assim que não está produzindo aparentemente, mas é justamente o caminho de elaboração para uma nova fase que vai surgir mais à frente, né? Então a gente parte dessa questão que ele apresenta dos mundos, dos orbes, e vamos perceber que é o movimento da alma na sua trajetória evolutiva, onde que a gente passa realmente de um estágio para outro, e é o momento de transição, transitoriedade.
para alcançar uma dinâmica diferenciada na vida da existência. Né? Então são alguns pontos que a gente observa. Não é isso mesmo, não? Nós observamos aqui, Márcio, que o tema da transitoriedade, ela é dos mundos e é dos espíritos também. Isso nos chamou a atenção, sabe? Porque os espíritos se encontram nesses ambientes de uma forma temporária. Eles não estão encarnados, não estão de uma forma corpórea, né, vinculados à matéria propriamente dita, mas temporariamente se encontram naquele ambiente. E no momento adequado vão ser deslocados, conduzidos a um ambiente onde vão reencarnar. Né? E o próprio mundo se encontra numa posição transitória também, no temporário. Kardec sugere aqui, apresenta a teoria que são aqueles mundos que, na verdade, os espíritos dizem isso, que a Terra passou por essa fase durante a sua formação. E Kardec reafirma essa possibilidade do seu comentário, dizendo que os mundos que vão assumir a posição de primitivos ainda, com a presença de seres corpóreos mais à frente, nessa fase inicial podem atuar como mundos temporários, mundos transitórios. Né? O tema transitório, o termo transitório pode gerar alguma confusão, porque se fala muito que hoje a Terra é um planeta de transição. Fala-se muito da transição. Então é necessário distinguir as duas coisas, não são coisas semelhantes. O mundo transitório é esse que apresenta as características estudadas pelo grupo. A transição que se fala tanto hoje é a transição de mundo de prova e expiação para mundo regenerador, ou mundo de regeneração. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec apresenta os 5 possíveis tipos de mundos. E é uma classificação didática, né, que nos auxilia muito. São os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, os mundos regeneradores, ou de regeneração, os mundos felizes e os mundos divinos. Então, acontece essa transição agora entre prova, expiação e regeneração. E ela é responsável por grandes situações, pela maioria das situações até de desequilíbrio ou ainda de falta de harmonia no mundo em que vivemos, mas caminhando para a regeneração que já estamos entrando, né? A gente fica pensando na grandiosidade de Deus, na sua criação, na sua sabedoria, porque não falta nada, né? Há espaço para todos. A posição evolutiva ou adequada, o ambiente adequado para receber a todos, inclusive aqueles que se encontram no momento de transição, de tempo temporário, como esses espíritos, se encontram até os mundos transitórios também, nada ficando inútil na natureza, né? Não podemos nos esquecer disso e trazer esse conceito para o nosso momento atual. Naqueles momentos que me parece que faltam recursos, os recursos estão presentes, Deus está providenciando. Mas cabe à criatura o fazer por si mesmo, né? Que é estudado no Evangelho também. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Né? Gente, muito bem. Nós vamos encerrar aqui o estudo dos Espíritos. Semana que vem a gente prossegue. Vamos passar a palavra para o Wagner e dará sequência ao estudo da manhã. Nós continuamos suplicando ao alto que nos abençoe e vamos, com a permissão de nosso Mestre e Senhor, trazer a pesca de luzes no texto da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Nós adentramos o capítulo de número 2 dessa epístola e começamos a trabalhar os primeiros movimentos, de modo que nós partiremos do versículo de número 4. Mas lembrando os anteriores que dizem assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus. E prossegue do 4 em diante. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então nós notamos o seguinte, nós falamos aqui do versículo 4 ao 6, ao 7. Nos anteriores, ele vai falar sobre essa graça que nós trabalhamos, sobre os testemunhos, as testemunhas,
que o próprio Timóteo ouviu acerca do que o Paulo tem vivido e ensinado, para confiar a outros idôneos. E a gente nota o seguinte: na formação de uma mentalidade nova, nós temos um trabalho de sementeira geral, de princípios que iluminam, de posturas que criam referenciais. Mas da multidão que segue segundo deseja, dentro das possibilidades que apresenta, nós vamos selecionar um grupo menor de criaturas mais preparadas. A gente nota que esses assuntos eles foram trabalhados em alguns textos de Jesus, ou algumas falas de Jesus. Por exemplo, a parábola do servo vigilante, que ele vai falar do servo, mas ele vai destacar o mordomo, que é fiel e prudente. A característica do mordomo é fidelidade e prudência, porque isso precisa de discernimento, e discernimento é algo que tem sinônimo como bom senso. Bom senso, discernimento é algo que é a resultante das experiências evolutivas. Ela não está em encarnações primárias. Ela é resultante de muitas encarnações e faculta o amadurecimento da pessoa para os temas da vida. Então não adianta você buscar uma pessoa insensata e tentar colocar na cabeça dela aquilo que o bom senso dita. Ela vai ouvir e rir. Pode até zombar da pessoa. A gente tem um caso interessante do Chico, e a gente nota a gravidade dele, né? O Chico, ainda em Pedro Leopoldo, naquela época, e se fosse hoje então, ele conversou sobre sexualidade com os sobrinhos. Aí um dos sobrinhos virou para ele e falou assim: tio, em que tempo o senhor vive? Vejam bem, o Chico abordando o tema de sexualidade. O sobrinho pergunta para ele: em que tempo o senhor vive? Ele respondeu assim: no tempo da consciência. O menino não entendeu. Só entender maduro, experimentado, depois de muitas experiências. Então essa situação mostra para a gente o que significa os idôneos. O idôneo é aquele que tem identidade com as coisas mais graves, com os princípios, com o material mais seletivo. E nós não podemos achar que todo mundo está pronto para isso. Então existem questões que são trabalhadas de forma genérica e existem questões que são trabalhadas especificamente com pessoas. Então nós vamos ver aqueles que abrem os caminhos e aqueles que usufruem da abertura dos caminhos. Quando a gente estuda mediunidade, todo mundo é médium. Porque todo mundo tem mente, onde tem mente tem o pensamento, ondas mentais, e onde há onda mental, a associação de ondas. Então todo mundo de alguma forma capta o mundo espiritual, capta os espíritos. Hoje eu tive uma inspiração, pronto. Captou alguma coisa mais transcendente. Senti isso, senti aquilo, tive uma intuição, tudo bem, mas não precisa. Agora, isso é a mediunidade genérica. É aquela que Allan Kardec definiu. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse motivo médium. Ele sente, mas ele não sabe precisar. Agora, a mediunidade ostensiva produtiva é aquela de um grupo pequeno nesse universo enorme que se especializa. Um vê, outro ouve, outro sente, outro fala, outro escreve, outro sai do corpo consciente, outro toca e faz a leitura vibratória da história do objeto ou das pessoas que passaram pelo objeto. Vocês entenderam? Uma é a mediunidade ostensiva, a outra é a mediunidade genérica. Então, no universo de bilhões, você tira alguns milhões. De bilhões, você tira alguns milhões. Então, se a gente poderia dizer assim, no sentido produtivo, se você tem 100%, você tira 10%, com muito esforço, você chega a 20%. No campo produtivo, ainda é assim. A tendência é multiplicar essa percentagem, é fazer com que ela cresça.
Mas para isso tem que ter o amadurecimento do senso, da percepção. Mas não tem médium que é médium sem menor noção moral? Sim. Fenomenologia ele produz, mas a produção dele não interessa ao alto. É alguém que chama atenção, só isso. E que fala das coisas cotidianas. Fala de namorado, fala de dinheiro, fala de profissão, mas não passa disso. Fica na horizontal. Agora, o médium que produz na verticalidade, que trabalha pela espiritualização, pelo aprofundamento dos sentidos de vida, esses representam um grupo bem pequeno. Então é nesse sentido, para a gente ilustrar. O idôneo é aquele que está capacitado a multiplicar frentes. São os multiplicadores, são os agentes multiplicadores. Esses são poucos. Então a gente vê, por exemplo, no movimento espírita, quem é trabalhador de verdade. Quem é trabalhador, geralmente é de bastidor. São os trabalhadores de bastidor, são aqueles que seguram. Ah, então aquele que todo mundo sai fazendo palestra, todo mundo ama. Não. Não. São os que seguram centros espíritas. São os que dão sua vida por uma obra de anos. Com trabalho regular. Agora existem as andorinhas, os canários, os tucanos. Vocês entenderam? Tem gente que só borboleteia. Mas em tete a tete com o povo. Vocês entenderam o que eu estou falando? Quem trabalha em centro espírita sabe o que é isso? É muito fácil virar uma borboleta anunciando o reino dos céus. Agora, finca o pé no centro e vai atender as mazelas humanas. Aí está a diferença. Então há uma diferença. Tem muita gente que passeia pelo espiritismo com ideias. Outros se gastam. O Chico que ensinou isso pra gente. O Chico Xavier que ensinou pra gente o que era viver o espiritismo. Com Jesus e Kardec. Viver. Não é palpitar. Palpitar é muito fácil. O Honório Abreu, que foi presidente da União, ele tinha uma forma de abordar. Eu vi ele falar isso várias vezes em palestra. Ele falou assim, olha gente, a parte mais fácil da mediunidade é a psicografia. O dia a dia do médium é que é o testemunho. A parte mais fácil é produzir um texto. Mas o bastidor do médium, a luta do médium, é que faz ele. É nesse sentido. A pessoa vai numa reunião, recebe a mensagem de um espírito que está necessitado, ele é orientado. Depois você recebe de um benfeitor. Aí quem está visitando fala assim, que beleza a mediunidade da pessoa. Aí a pessoa olha e pensa assim, não sabe o arroz e feijão que eu como todo dia. Porque ela passa mal. Ela é visitada por entidades. Ela se altera e ela tem que dar conta da vida social. Ela tem que se virar para ser educada. Não é assim? Então, esse elemento que ele cita, né, que são os idôneos, idoneidade é isso, é identidade. Ele está ali, ele está firme, ele tem coração. Então é por aí. A gente gosta muito de embrulho, né, gente? O presente é mais bonito por causa do papel e da fita. Mas o presente é o conteúdo. A gente tem que parar com essa mania de gostar muito de fanfarra. Nós temos que gostar da gravidade, da construção efetiva, né? Ninguém que milita, se a gente viu essas questões ali, nós vamos entender o seguinte: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus. Porque ele está falando de essência, não de forma. Por isso que eu falei dos enfeites. Enfeite, qualquer um apresenta. Agora, o conteúdo útil, não é qualquer um que faz isso, não. Não é mesmo. Então, por isso que ele conclama que sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Bom soldado, aquele que opera em nome. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Então, vocês vejam bem, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Ele usa uma linguagem humana para falar o seguinte: sua fidelidade tem que ser a Jesus.
Porque é muito fácil falar assim, eu sou fiel ao fulano, porque eu sou amigo dele. Então, se ele mandar você falsear mediunidade para agradar ele, você falseia? Tem mãe, o Chico passou por isso, e vários médios passam por isso. Tem mãe e pai que senta na cadeira diante do médico e chora a dor da perda do filho, traumática. Pelo amor de Deus, eu preciso de notícia do meu filho. Se o médico não tiver muita consciência, ele é envolvido pelo apelo. E ainda que não tenha espírito, ele cria. Deu uma ideia? Idoneidade é outra coisa, gente. Não é fazer o que a pessoa quer, ainda que com dor. É falar assim, sinto a sua dor, mas nós temos que esperar de Deus. Tem que esperar de Deus. Quem sou eu para arrancar seu filho de onde ele está e trazer para você? Quem sou eu? Não sou mesmo. Então a gente não pode ir por esse caminho. A doutrina espírita trouxe para a Terra os fundamentos da vida universal. As leis que nos regem. Tem gente torcendo pepino aí para justificar ações nefastas de pessoas. Para agradar e fazer sucesso. É isso? E a gente tem que falar a verdade. A gente tem um amigo que hoje está com mais de 90 anos, dirigiu o centro espírita a vida inteira, penou pela condição social dele. Idealismo puro. Então ele falava assim com a gente do passado. A gente chega na casa espírita lotada, lembra aquelas árvores ao final do dia em que os pássaros vêm para dormir e ficam cantando, todos bonitos. Se você chacoalhar a árvore, não fica. Você lembra? Porque ele estava tentando dizer o seguinte: na hora que vem a prova, a tempestade, todo mundo casca fora. Raríssimos ficam. Raríssimos. Dão o seu suor, o seu esforço. Agora, na hora da festa, né? Vocês podem ver aí, ó. Na hora da fanfarra, de um popstar, um bonitão aparecer, lota. Vou ouvir a palavra do fulano. Ótimo, faz parte. Agora, chama para o trabalho. Chama para segurar o atendimento das pessoas. Quem comparece? É nesse sentido. O assunto é sério aqui no mundo. Por isso Jesus falou, o meu reino ainda não é deste mundo. Não é mesmo. Porque o reino dele é o reino da consciência. É o que o sobrinho do Chico perguntou para ele. Em que tempo que o senhor vive? Ele é incapaz de compreender. Incapaz. Porque uma pessoa que segura a estrutura de família, suportando às vezes as maiores adversidades, mas pensa no todo, isso hoje é raro. Isso hoje é raro. Porque nós estamos nos coisificando, né? Como já foi muito dito. Então a gente quer tudo sobressalente. Isso aqui pode ser substituído. Mas o idôneo não faz isso. O idôneo não se vende por pouco preço. Então ele fala do militar. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. É exatamente esse sistema. A pessoa que milita e que tem que prestar contas a quem pôs ela na milícia, não está preocupado se vai agradar a grego e troiano, não. Ele está preso em fidelidade e idoneidade àquele que o convocou. O Paulo está falando dessa fibra. É fibra moral. Então essa milícia é ela que desenvolve em nós as potências do Espírito. A outra mascara. Chega no além, a pessoa fala assim, mas estou pior do que quando eu fui, claro. Você recebeu mais investimento e tripudiou com eles. Então o Chico soltou, antes de desencarnar, que foi manchete do Jornal de Uberaba. Os espíritas estão desencarnando muito mal. E continua. A gente não pode abrir a boca, né? Dar nome, quer dizer respeito. Mas tem gente idolatrando pessoas espíritas que partiram, que estão perturbadas, sem rumo, até hoje.
Por quê? Por causa dessa questão. Borboleteia, falseia, usa em favor e não se coloca em favor. Há uma diferença em... O Chico disse essa frase um dia para os amigos de São Paulo. Nós não podemos viver da causa e nem na causa. Aí a pessoa pensa em dinheiro. Eu não posso pegar o livro dos Espíritos e botar na minha conta. É dos Espíritos. É pela causa. Agora, eu não posso viver nem da causa. Então eu uso a causa e faço nome, desenvolvo todo um sistema, imponho esse sistema às pessoas e isso me promove. Eu pergunto, isso é muito delicado, mas é uma questão séria. Quantos profissionais de diversas áreas terapêuticas se lançam ao mercado como espíritas, mas não deixam de deixar um cartãozinho, não deixa de deixar o nome e os consultórios ficam assim. E aí, como é que fica isso na lei? Delicado, né? O Léo faz uma palestra aqui, é médico. Faz uma palestra, aborda as questões médicas do espiritismo. Ao final ele dá um cartãozinho para todo mundo que está assistindo. O que ele quer? O que ele quer? Existe idoneidade nisso? Hoje nós vivemos uma questão muito séria em termos de ética. Em termos de ética. Os espíritas, infelizmente, estão muito profissionais. Muito profissionais. Muito. E a gente diz isso com tranquilidade. Porque essa pedra foi cantada pelo Chico inúmeras vezes. E o Chico deu a vida dele. E ele podia falar. E é a ele que a gente segue. No sentido da inspiração. Porque ele seguia o Evangelho. Então está aqui, ó. Eu não estou criando situação. Nós estamos ilustrando o que ele falou. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Vai embaraçar a obra do Cristo por causa do interesse imediato, um dinheirinho a mais? Por causa do nome famoso a mais? Nós já ouvimos na nossa história espírita tantas referências de pessoas que usam instituições que são fundadas com o nome espírita e, na verdade, passam a ter um filão para explorar economicamente. As consultas vão ao teto, porque são disputados. A gente ouviu tanta história. Aí fica assim, lembra do Evangelho, que adiantaria ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. E é tão interessante que tem um ditado que fala que a assombração sabe a quem aparece, né? Nós estamos tão acostumados com o sistema herdado da religião desviada que prevaleceu na Idade Média, porque era a religião da política, do interesse econômico, do império, então deturparam a religião. Nós estamos tão acostumados com isso que a gente age assim no espiritismo. A gente se acostuma e faz questão de pôr tapete vermelho para a gente igual ou pior do que a gente, só por causa de título, só por causa de propaganda, por causa de marketing. E tratamos essas pessoas como se elas fossem divindades. Aquilo que o Paulo fez de rasgar a túnica e bater no peito e falar que era humano, que não era Deus, e que o levou a sofrer chibatadas, cadeia, pedrada, etc. Porque o povo não quer isso. Isso acontece até hoje. Chama-se idolatria. E é uma vergonha isso no espiritismo. Mas está cheio. Está cheio. O fulano. Tudo bem, conteúdo é bom. Conteúdo é bom. Agora, não leva isso para a personalidade. Dr. Elias Barbosa, grande amigo do Chico, em Uberaba, uma figura lúcida, um psiquiatra, um médico espetacular. Batendo um papo um dia com a gente, ele falou assim, meu filho, principalmente os médiuns, no espiritismo, a tendência é eles serem idolatrados. Então a questão é a seguinte, o povo precisa de mito. Eles vão tentar criar um mito. Mas você que é médium não pode acreditar nisso. Não acredite. Que lucidez.
O Chico, alguém vinha tratar ele de modo diferente, ele começava: eu sou um cisco, eu sou um capim, morre um capim, nasce outro, eu sou uma mula, eu sou um luar. Dando recado. Eu não canso de falar isso. Um jovem amigo meu de mocidade foi liberado a visitá-lo. Quando o menino foi ajoelhar, ele estava sentado. Ele olhou para o rapaz e falou assim: se você se ajoelhar, eu deito. Isso é postura de defensiva, de acordamento de consciência. A gente trabalha como pode, mas nós temos que cuidar do campo, porque senão a tiririca toma conta. A tiririca toma conta. Aí a gente vê essas instituições, disputas políticas, campanhas nefastas, um denigra o outro, junto de conselhos de quem vota, faz intrigas. Que lixo moral. E é isso que está prevalecendo. Ditadores achando que são Deus na Terra, representante direto de Deus na Terra. Então é uma miséria moral que a gente assiste. Nós queremos o quê? Voltar ao catolicismo da Idade Média? Hoje até, surpreendentemente, existe um Papa que está trabalhando humildade para ver se o povo acorda no catolicismo. Se os sacerdotes, se os bispos, se os arcebispos, se todos eles, nessa hierarquia, acordam e vão atacar o serviço de Jesus junto dos pobres, dos necessitados, dos falidos, trabalhando moral e não interesse econômico. É isso que está acontecendo. E está sendo um recado maravilhoso para os protestantes que estão atrás de dinheiro, de império humano, com falsidades ideológicas, distorcendo o evangelho para atacar grupos, facções, como os muçulmanos, como os terroristas muçulmanos. Então esse fundamentalismo religioso é um lixo da personalidade, porque é um lixo do interesse pessoal. Então está aqui, quem milita para ser fiel a quem colocou ele na milícia. Não é para agradar a circunstante, não. Nem para trabalhar para si próprio. O evangelho não engana. Nós vivemos um problema sério no mundo de divisões por causa dos jogos. E o espiritismo não pode entrar nisso. Já entrou, mas não pode. Já entrou há muito tempo, mas não pode. Enquanto Chico viveu, o Chico lutou para situar o espiritismo em patamar moral lá em cima. Ele desencarnou, o negócio despencou. Despencou. Vergonhosamente. E a gente precisa reconhecer. Então nós que operamos na base, a gente tem que ter isso. Idoneidade. Dentro daquela sequência natural. Nós não vamos pedir para quem está começando, que é simpatizante, a ter uma consciência desperta. Mas quem está operando tem obrigação. Lida com mediunidade, lida com passe, lida com atendimento fraterno. Precisa. O assunto aqui é ódio. O que é? Você quer ganhar o mundo usando o espiritismo? Mas ele veio com um brado tão claro e você ainda está criando sofisma com isso? Eu vou enganar as pessoas que é tudo tão fácil. Tem livro aí que trata desencarnação. Eu não vou citar o título, mas levaram para o Chico e comentaram o assunto. O Chico falou assim: pois é, desencarnação 5 estrelas, né? O problema é esse. Porque quem lê, principalmente a juventude, vai achar que é tudo muito simples e fácil. E aí vem suicídio, vem desejo de morrer para viver situações. E não é assim. E não é assim. É sério. Subir não é fácil. Não é fácil. E curiosamente, ensinado por Jesus no livro do Boa Nova, o que faz a pessoa sentir dificuldade para chegar no topo não são as grandes pedras, não. Porque na hora que vem rolando uma pedrona, você pula para o lado, ela passa. São as pedrinhas que cortam os dedos dos pés e fazem-no sangrar. Porque a gente vai qual parque da simplicidade? São essas pequenininhas que fazem a gente ferir os pés. Então, o texto continua. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. A gente fica pensando assim, o livro dos Espíritos ensina que a nossa evolução é resultante de processos.
A minha evolução não é porque eu dei um beijo na mãe, porque eu apertei a mão do amigo, porque eu aguentei uma chuva de granizo, porque eu trabalhei naquela empresa. É resultante da conjugação das forças. Então tem gente que fala assim, eu acho que eu não fiz bem. Aí a matemática divina é diferente, porque ela vai considerar o estado da pessoa, psicológico, emocional, espiritual, físico. Fala assim, o contexto dela é essa. E aí veio essa força, essa força, essa força, essa força, e essa conjugou com essa, e aconteceu essa situação, aquela. Ou seja, que encarnado que dá conta disso? Nem. Nós não temos cabeça com isso. Isso é avaliado no mundo espiritual e no âmago da consciência que desencarnou. Então vem aquela conjugação das forças, que são chamadas de processos pelos espíritos. A evolução é resultante dos processos. Aí vem e fala assim, você saiu muito bem dessa encarnação. Eu jurava que eu tinha falido. Não, porque você não considerou o peso das circunstâncias, o nível das suas reações, considerando o seu patamar evolutivo. Aí a pessoa tem uma surpresa. Então a gente chega do além e fala assim, eu estou indo bem, fui espírita, fiz muita palestra, encantei multidões, porque eu falava poeticamente, todo mundo derretia. Chega no além, está um brucutu, está lá um peãozinho que ajudava a carregar o peso das cestas no centro espírita. Fala assim, você me buscando? O senhor me perdoe. Eu achava que eu não tinha autoridade, mas me mandaram e eu fui obrigado a vir, porque eles falaram que eu devia muito ao senhor. Aí o bonitão olha e fala assim, com essa luz toda e eu apagadinho? Pois é, eu estou tentando esconder porque eu tenho tanta vergonha do senhor. Aí chega no além e fala assim, meu filho, enquanto você usufruiu, ele suou apagado. Ele deu da alma, apagadinho, sem ninguém reconhecer. Você já recebeu? Ele não recebeu. O dele foi aqui. Está lá no Evangelho. Quando os homens aplaudem, o mundo espiritual não precisa aplaudir, já recebeu. Entendeu? Então as operações, elas enganam. Há uma sutileza nisso. Nada no Evangelho para ajudar a gente a discernir as situações. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Essa é a milícia. Uma mãe sabe as lágrimas que ela derramou e ela não conta. Pelo filho, pelos filhos, com o esposo, pela família. O pai faz isso. Às vezes um amigo que tem mais maturidade, que se devota muito por um grupo de amigos ou por uma obra, ele sabe o que ele aguenta. Anonimamente. É isso que conta. Essa milícia eterna. Quando a pessoa faz, ninguém reconhece, você não tem problema. Quando nós começamos a ficar felizes por dentro de nós, sem que ninguém reconheça, aí começou a maturidade. Esse é o tempo da consciência. É esse. Quando você olha e fala assim, não tem problema não. Aí você fala para você mesmo, importante eu estar em paz. Importante eu ter feito. Esse é o tempo da consciência. Porque a consciência não alardeia. Ela é intrínseca. Ela é íntima. Então tem muita gente passando situações na vida que só Deus conhece. Mas são bem-aventurados. Estes são os bem-aventurados. E tem muita gente que está com cartaz lá fora, todo mundo aplaude. Mas os bastidores não são recomendáveis. Não são. Uma pessoa limpa é uma pessoa que tem paz consigo própria. Agora a gente vê muita gente bonitona, capaz, cheia de habilidade externamente, mas que nem dorme direito. Não se relaciona bem. São pessoas que geralmente fogem. Curiosamente, essas pessoas fogem de uma relação mais duradoura com os outros. Porque essas relações revelam-nas. Então são pessoas fugidias, que geralmente se refugiam para os seus castelos. A pessoa que se expõe, que se mostra, que se confessa, é a pessoa que não tem problema. Não tem problema. Ela já trabalha o seu íntimo. Então é preciso que a gente considere
essa legitimidade da milícia. Porque nós estamos numa guerra. A nossa guerra é homem velho, homem novo. É dentro. E aí a gente olha para o mundo, tem homem velho e tem homem novo. Porque o apelo pode ser o ladrão ou o filho do homem. Como está na parábola do servo vigilante. Ele pode chegar como ladrão, porque eu não estou preparado, ele vai me roubar. A minha casa está escancarada. Ele vai me roubar, vai roubar minha estabilidade, meu conforto. É a pessoa, a circunstância que chega pega a pessoa despreparada. Mas quando a gente está em harmonia, em dia, com os próprios deveres íntimos, a prova vem, mas nos encontra tranquilos para enfrentar. Aí é o filho do homem. É nessa hora que a gente prova que realmente se renovou. Eu lembro de um detalhe de uma médica acompanhando um amigo que fez uma cirurgia drástica. E eu não sei se você sabe, mas na medicina eles procuram estudar psicologicamente a pessoa, principalmente quem tem mais espiritualidade. Depois de muito tempo debaixo de anestesia, quando a consciência retorna, a pessoa pode apresentar distúrbio na fala, de comportamento, na agitação, nas conversas desconexas, esquisita. Essa pessoa, quando voltou agradecendo a Deus, rendendo graças a todo mundo. E era uma pessoa que trabalhava com o Evangelho. Aí a pessoa que convivia com ela, era médica, falou assim: eu tenho que reconhecer. Porque nessa hora o indivíduo se revela. Aquilo que é oculto, geralmente a pessoa revela. Aí tem aqueles escapes, porque não tem controle lúcido da mente. Então tem aqueles escapes. A pessoa voltou rendendo graças em prece. Falou assim: eu tenho que reconhecer o que late dessa pessoa, que vive o que ela faz. É algo muito bonito para a gente estudar. E o que essa pessoa mostrou aqui? Confirmou aquilo que os Espíritos explicam e que o Honório gostava de falar. Nós somos aferidos pelos Espíritos não nas ações, mas pelas reações. Porque a ação é calculada, mas a reação não. Então, na hora que vem um acontecimento fortuito e que você mostra uma reação, aquilo é você. Se você sai corajoso, se você sai animado, se você está mostrando suas vidas essenciais. Você desperta com valor. Agora, se você sai amaldiçoando, xingando e desalentado, tudo, você está mostrando fragilidade. Não estamos falando que a pessoa tem que ser herói em tudo, não. Mas é estudo. É estudo de reações. Né? É isso que a espiritualidade vai esperando da gente quando a gente é agredido. Responde com calma. Não responde no mesmo nível, não. Não ataca a pessoa. Procura compreender. Né? Usa o algodão do silêncio. Coloca na clínica da oração. Que é o que os Espíritos falam. Interna ele na clínica da oração. Para a gente poder sair desse destempero, dessa loucura. E ficar perpetuando o mal. Então é nesse sentido. Então o legitimamente, militar legitimamente é por aí. É estar com o coração empenhado. Tem muita gente que está com a personalidade empenhada, não o coração. Ele não tem a alma no coração. Ele tem o cálculo. A gente conhece muita gente que para falar tem que impostar a voz. Tem que copiar a técnica. O que a pessoa quer? O Honório sempre ensinou para a gente que no trabalho da doutrina do Evangelho, o mais importante não é o recurso tecnológico, que é o mecanismo de apoio. É o tete a tete, é o olho no olho, é a vibração que sai pela voz. Isso é que muda as pessoas. Não é o slide bonitinho, resumindo tudo. Claro que a pessoa pode usar, mas se ela for escrava da tecnologia, ela não faz o trabalho dela. Ela não faz. E é curioso que ele falava isso há tantos anos, em uma revista de grande circulação nacional, soltou uma matéria que a gente leu,
e que eles fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão de que o mais efetivo para o aprendizado era o modelo que existia na Grécia Antiga, nos areópagos, naqueles ambientes em que o mestre interagia com os discípulos. O mais efetivo para o aprendizado é aquilo que é antigo. Curiosamente, né, a gente fala assim, com toda essa tecnologia de ensino, é aqui, ó, a vibração. A autoridade do mestre e o discípulo querendo aprender. Aí está o mecanismo da educação. Então é essa interação que muda as pessoas. Por isso que o trabalho da conversa, mesmo extraoficial, transforma vidas. Onde você estiver, você é instrumento, se você quer. Uma palavra, uma postura. Aí a pessoa, recebe o toque. Porque os espíritos sabem utilizar a gente. Às vezes, numa reação, eles promovem alguma coisa, você tem uma reação, a pessoa entendeu. E ela tem chave para destravar a vida. A gente fica muito sistematizado, tem que ser no centro, na palestra, tem que ter postura, tem que ter o slide, tem que ser assim, tem que olhar, tem que ter... Que é vida, gente. A vida permeia tudo. Vida permeia tudo. Tudo. Quando Deus quer falar com a gente, Ele usa uma flor. De repente eu olho, que linda, vou cheirar. Pronto, mudou minha vibração. Deus faz isso com a gente. Passo debaixo de uma árvore, passarinho cantou. Procuro, nem vejo. Que cântico. Porque Ele usa o passarinho, circunstancialmente, para me induzir a uma memória que pode nem ser dessa vida. E eu senti Aí eu respiro. Eu estava tão obstinado por dinheiro, por trabalho, por não sei o que, de repente o passarinho cantou. Ixi, a riqueza divina. Ela não tem limite. Ela não tem limite. Agora você imagina pelos seres inteligentes, quando estão desataviados de sistemas, livres de querer causar impressões. Livres de causar impressões. Nós somos o que somos. A vida é o que é. Dizia Chico Xavier. É isso. Que Deus nos use como estamos, onde estamos, né? E que a obra do bem seja feita. E a gente abre aqui já para a semana que vem. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Isso é uma lei. Mas vocês viram que o trabalhador que trabalha, tem trabalhador que faz movimento. Nós conhecemos pessoas, a gente fala muito isso. Nós conhecemos pessoas que estão na casa espírita há décadas, há anos. E eles sentam, às vezes, para conversar com a gente assim, não aguento mais. Minha vida está no inferno. Eu não tenho paz. Eu não sei nem se eu sou médico. Eu vou correr, não sei se sou médico. Desacreditei disso. A gente olha e fala assim, fez esse movimento, mas não entrou. E demora, viu, para entrar. Não acho que é de primeira, não. A gente vai entusiasmado, a gente vai fascinado, a gente vai curioso, a gente fica cata de fenômeno primeiro. E faz parte. Não está errado. Aí o indivíduo começa a se envolver. E se ele atende aos apelos essenciais da doutrina do Evangelho, ele começa a perceber que, embora a mediunidade não seja aquilo que ele pensava, que ele queria, que ele gostaria, começa a ter vontade de prestar algum serviço. Começa a ser sincero. Começa a ser dedicado, perseverante. E ele vai começando a sentir que, na simplicidade do trabalho, tem um retorno tão lindo. Ele se sensibiliza com o atendimento. Ele pensa no sacrifício das pessoas que vão ali, que poderiam estar fazendo outras coisas. Eu penso muito, pessoalmente, eu penso muito no sacrifício das pessoas vindo a Mário Campos. Isso me impressiona muito, porque a gente abriu esse serviço e sabia o que era para chegar aqui. E a gente trabalha em Belo Horizonte e vem para cá e fica assim, meu Deus, tem que valorizar muitas pessoas que procuram. E tem que valorizar. Isso tem que fazer parte da gente. Vocês imaginam, uma pessoa vai falar em tal lugar, né? Tem histórias muito tristes e histórias muito bonitas. Nós
Temos um acontecimento que se deu em Londres. Você pensa bem, uma pessoa sai do Brasil e foi falar em Londres. Mas as pessoas que vivem numa cidade como Londres, né, vivem assim, tem que sobreviver, tem que correr, e corre de um lado para o outro. Não é muito manso, como muita gente vive no país. Vivem assim, tendo que cumprir suas metas. E tem um horário para tudo, e os horários são diferentes, e a demanda, principalmente o brasileiro que vive lá fora, né? Tem que se virar. E aí, aconteceu um dia de um palestrante renomado, que estava fazendo uma palestra, né? Tinha 100 e poucas pessoas alugando. Os grupos tiveram que alugar um espaço, porque eles não têm o conforto e a facilidade da gente aqui no Brasil. Eles não têm sede própria, aluga o espaço, todo mundo cotiza, né? Porque quem sai do Brasil querendo usufruir do que existe na Europa e vai pesado para eles, custa muito caro. Não é fácil. Então eles precisam se mobilizar para fazer isso acontecer lá. Ah, mas lá o dinheiro deles é muito mais. Não é tão fácil quando se pensa. Então, esse expositor estava no meio da palestra quando alguém, no meio da plateia, levantou-se e pediu para, delicadamente, tentou sair. O elemento parou a palestra e começou a xingar o elemento. Você que está se levantando no meio da minha palestra, aí falou dos títulos, eu sou isso, sou aquilo, eu deixei o meu país para falar para vocês, e você se levanta no meio da minha palestra desrespeitosamente. Acabou. O pessoal tomou birra desse expositor, mas vejam a empáfia, o orgulho, a vaidade desse elemento. O elemento não pensou que a pessoa podia estar com uma dor de barriga, não aguentando mais segurar um xixi, porque nós somos humanos. A pessoa tentou ir meia palestra, porque tem que trabalhar, mas ele foi meia. Podia ter acontecido isso. Não precisa falar do resto, né? Mas foi uma decepção. Uma pessoa que se diz espírita, que se diz cristão e que se acha, pelo amor de Deus, gente, olha o Evangelho ensinando. Olha o Evangelho falando para nós. Se você dá, se você faz sacrifício, não importa que ninguém reconheça, você é o primeiro a usufruir. Você é o primeiro a usufruir, porque Deus já estabeleceu isso. Não podemos esquecer disso, não. Isso é bom para quem cria família, isso é bom para quem está casado, isso é bom para quem tem amigo, isso é bom para quem está no centro, isso é bom para quem faz tarefa, isso é bom para quem está andando pela vida. O primeiro a usufruir é sempre quem produz, é quem trabalha. Não vamos nos esquecer disso. Que o Senhor nos abençoe. Muito bem, gente. Nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as partes da frase. Por gentileza. Alguém que tenha passado pela existência incólume quanto às dores e sofrimentos que nos visitam de modo universal. É claro que hoje o Espiritismo, como ciência da vida espiritual, a todos esclarece quanto à natureza ainda provacional e expiatória da vida física no homem, como campo de resgates e aflições, de lutas e superações permanentes. Considerando o assunto que tange a vida comunitária, afetando objetivamente da criança ao idoso, do miserável ao abastado, do culto ao ignorante, e tentamos relembrar a advertência do apóstolo Paulo, quando ensina com imortal sabedoria, melhor sofrer do bem. Sim, meus irmãos, todos sofremos por efeito de nossas imperfeições, as consequências dos atos e das escolhas, notadamente tendenciosas e incompletas quanto ao aspecto moral. Todavia, se a caminhada humana é, por si, a condição de aprendizado e de formação dos caracteres mais vigorosos do bem, justo atravessemos os circuitos de luta e serviço de coração aberto à luz, porque o amor que essa luz representa é a força que a tudo melhora e justifica no rumo da sublimação. Se amarmos em confiança e coragem, mesmo as provas mais amargas serão oportunidades de promoção íntima, valendo por contribuição de reconforto e paz,
para nós próprios e para todos que se nos associem ao plano de experiências na Terra. Muitas vezes, ante a escuridão plena e ameaçadora, um coto de vela acesa é o sol da esperança para os que caminham. Por isso, ainda que sofras, acende a luz do teu amor, a bem da confiança geral. Emmanuel. Minha amiga Samara e minha irmã Poliana, sou eu, saudável e sereno, entregue à bênção de Deus após esses 6 meses de separação física. Cada novo dia após a morte é uma surpresa de beleza e luz. Estou aprendendo que não dominamos nada, mas somos viajores de uma nau sem porto, pois o universo é incontornável e sem fim. Sei que vocês esperam a Tamara que conheceram e ela existe como apenas um ponto de experiência no coração. Mas sou filha do Criador e Pai, numa dimensão que me extasia e me convoca para seguir singrando os oceanos da força e da energia que nascem de Deus. Penso na mamãe, penso no meu irmão, no papai, no Rafael e em cada uma das pessoas que amo e que também me amam. E sinto que cada uma delas representa uma estrela das múltiplas constelações divinas, com seu brilho, com sua gravitação, com sua missão. O tempo aí na Terra foi definido pelo câncer na suprarrenal, mas isso foi a propulsão para que meu ser, o espírito, voltasse ao cosmo, ao seio de Deus, para este banho de luz e entendimento que me torna tão mais e tão feliz. Sim, muitas saudades, sinto saudades, e o tempo de viagem ainda é curto, mas suficiente para me sensibilizar a alma, despertando-a para o amor da criação. Perdoe-me, Samara, por me apresentar tão bem, tão solta e tão admirada com a obra divina. Mas para quem conheceu um lote, ver a extensão dos territórios de cima de uma montanha é algo no mínimo esmagador, extasiante. Muita gratidão a vocês todos. Nossos corações viverão em sintonia, permutando esperança, coragem e amor. Peço a vocês duas serem as minhas emissárias, junto a todos, familiares e amigos, para dizer: ela está bem e feliz, livre e forte, na casa infinita de Deus. Com afeto imortal da amiga e irmã Tamara. Muito bem, nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Criador das bênçãos derramadas sobre os nossos corações.